Mas é muito importante que a gente volte a se lembrar do lugar onde nós estamos, de um ponto de vista maior. Porque às vezes a pessoa pode falar, Max, mas eu estou com tantos problemas aqui na minha caixinha, como pagar a minha conta no final do mês, e você está falando, me convidando para enxergar a ordem e o caos no universo além, no sistema solar, que eu sequer imagino o tamanho, como funciona, a não ser ter visto algumas fotos. Eu falo exatamente, quando a gente está ampliando a nossa capacidade de percepção, ela é uma das formas da gente sair do pequeno caos. A nossa vida humana ainda estruturada numa percepção caótica, como você começou a falar. Sejam todos bem-vindos a esse canal, hoje com uma entrevistada especial, que ela vai falar, gente, sobre um tema que eu acho que todos nós passamos, e o planeta, nesse momento, está passando por isso também, caos e ordem. Para falar com a gente sobre esse tema, eu convidei a terapeuta, ela que já trabalha com desenvolvimento pessoal e na promoção do autoconhecimento, tem destacado no mundo. Max Tovar, seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui em nosso canal. Primeiramente, gratidão, Franklin, por esse convite, para estar aqui com você e com a sua audiência, partilhando um pouco de saber, dos nossos saberes, isso, e um bom dia para todos que estão ouvindo a gente nesse momento. Então, é um prazer estar aqui e dividir com vocês esse tempo. Já começando a falar também que a turma aqui de Portugal, daqui do lado da Europa, também tem um carinho enorme para o Max Tovar. Tratando-se de autoconhecimento, o pessoal sempre acaba citando, né? A Max Tovar, leva Max. O Valdemar Falcão, querido, que já falou há 2 anos, falando, Frank, leva Max para você bater um papo com ela, que vai ser muito legal. Então, estou feliz aqui de você ter aceito esse convite e falar sobre esse tema, Max. Caos e ordem. De onde ou para que surge esse caos, no seu ponto de vista? Então, quando você me convidou e falou para falar sobre o tema, eu achei que era um tema bem interessante da gente poder fazer uma dissertação sobre ele, uma reflexão, e ficar em paz com esse tema, porque o caos é o que mais nos deixa atormentado. E cada situação da vida que aparece e a gente encara ela como um caos, a gente fica desorientado, sem caminho, por onde eu vou. E a gente sempre busca um tipo de ordem na nossa vida. Então, eu gostaria primeiro de trazer uma perspectiva assim cosmológica. Eu trabalho com a cosmologia, e a cosmologia ela te convida a ter uma cosmovisão, imaginando que você é um ser viajando pelas estrelas, ou seja, eu sou um ser intergaláctico, não sou só um ser planetário, eu estou na Terra, mas eu faço parte de um sistema muito maior, que é esse sistema global, é um sistema de informação universal. Então, quando a gente olha para isso, em primeiro lugar, quando a gente olha, a gente vê como que o cosmos ele é organizado e como que ele é caótico. Então, tanto na construção de uma estrela, como na morte de uma estrela, sabe, e na construção do cosmos, e todas as combinações que existem, você vê que existe um caos no movimento, mas o movimento ele é todo organizado. Então, a parte entre o caos e a organização, ela faz parte de um sistema que se interage, que completa. Então, o caos, a morte é um caos, o nascimento é um caos. Então, a gente pode entender o caos como aquilo que sai de uma estrutura. É como se a estrutura se desfizesse, a estrutura se desfaz e fica uma coisa caótica. Nos momentos entre situações, a gente está olhando ainda com uma distância cosmológica, tá? Tipo, vamos ter uma cosmovisão e enxergar de longe. Quando a gente vê o caos acontecendo, então a gente sabe que o caos ele está geralmente no começo ou no fim de alguma coisa, porque o caos também representa mudar a ordem das coisas. Então, existe a ordem, a necessidade da ordem, tá? Para tudo. Ela precisa, o universo se move numa ordem. O Sol não chega aqui um dia e fala, gente, desculpa aqui, ó, eu vou embora, tchau, planetas, eu vou dar uma volta no outro sistema ali, daqui a pouco eu volto. Não, é organizado. O Sol vai nascer todos os dias,
enquanto a vida está existindo dentro desse movimento, você pode ter uma sensação daqui, o quanto a sua vida é caótica, porém o movimento ele está acontecendo dentro de uma ordem, senão os planetas sairiam colidindo uns com os outros, imagine? Então, Sim. o princípio da evolução, ela está ligada a um princípio da ordem. Então, quando a gente olha para a ordem, a gente fala, poxa, a ordem ela é fundamental. Então, guarda isso. A ordem ela é fundamental. A ordem no sistema fora, no sistema solar, no sistema galáctico, existe uma ordem. Isso tudo está acontecendo seguindo essa ordem. E também, no paralelo, lembrando sempre, né, o macro igual ao micro. Então, quando a gente faz uma alusão de um ponto de vista cosmológico, eu gosto de levar a gente a olhar pelas estrelas. Ó, vamos imaginar que estamos viajando e enxergando o lugar que a gente habita. Não a Terra, mas onde a Terra habita, que é no cosmos. Quando a gente leva essa visão, você fala, uau, que coisa incrível! Imagina que existe essa ordem, mas não existe uma ordem clara dizendo para onde a gente está indo. Tipo, o planeta Terra, ele está dentro de um sistema, de uma órbita junto com o Sol. Então, o Sol, ele é um agente onde os planetas giram em torno dele e o Sol está viajando nas galáxias e os planetas estão viajando também. Ou seja, e nós aqui na Terra, dentro da Terra, estamos viajando nesse planeta Terra, sobre o planeta Terra, viajando com o Sol pelo braço de uma galáxia. Quando você olha isso, você fala, uau, existe uma ordem para a gente não sair para qualquer lado, a gente está seguindo um fluxo, mas só que quando você olha, para onde a gente está indo, sabe? O que está à nossa frente? Quando você olha para essa direção de um ponto de vista cosmológico, você fala, é meio caótico, porque quem está dirigindo essa espaçonave? E com esse exercício, Franklin, eu gosto muito de fazer aqui na escola, no instituto, porque a gente fica numa dimensão de realidade que a gente vai chamar de 3D, e daqui a pouco a gente pode explicar um pouco isso, do caos dentro da 3D, mas é muito importante que a gente volte a se lembrar, certo? Do lugar onde nós estamos, de um ponto de vista maior. Porque às vezes a pessoa pode falar, Max, mas eu estou com tantos problemas aqui na minha caixinha, como pagar a minha conta no final do mês, e você está falando, me convidando para enxergar a ordem e o caos no universo além, no sistema solar, que eu sequer imagino o tamanho, como funciona, a não ser ter visto algumas fotos. Eu falo exatamente. Quando a gente está ampliando a nossa capacidade de percepção, ela é uma das formas da gente sair do pequeno caos. Por quê? O pequeno caos que eu quero chamar aqui dentro da caixinha é a nossa vida humana ainda estruturada numa percepção caótica, como você começou a falar. E a gente está um planeta caótico, tananã, tananã. Eu entendo e eu já vou voltar aqui nessa situação. Só que primeiro, quando a gente abre a percepção para poder olhar e falar, espera aí, existe uma ordem num sistema muito maior que eu sequer imagino, que eu sequer dou conta de administrar. Existe uma força, uma inteligência que comanda essas peças inteiras dentro do cosmos. E para esse tamanho do cosmos, o planeta do qual eu vivo, que já é grande para mim, que vivo aqui, mas nessa dimensão, ele é nada. Ele é uma pedrinha que está ali na órbita do Sol e viajando. Mas se essa pedrinha desaparecer, ela modifica a ordem que está no sistema do Sol? Sim, ela modifica, porque o sistema solar, ele é como se fosse um organismo. Então, todos os planetas que habitam as órbitas do sistema solar, porque os planetas não saem voando por aí, porque eles seguem uma órbita. E uma órbita também é uma ordem que ele está seguindo. E mesmo aqueles planetas que têm uma órbita instável, que faz um movimento que não é tão tradicional, ele ainda assim está seguindo uma ordem. Então, ao olhar para isso, a gente traz mais uma informação para perceber e falar, opa, se existe uma ordem em tudo isso. E nós estamos como seres terráqueos, ou seja, seres da Terra, planeta que nós chamamos de Terra. Nós estamos nesse planeta viajando nesse sistema. Isso quer dizer o quê? Primeiro, isso quer dizer que nós estamos em movimento diário.
Esse movimento diário, ele é em torno de 70 mil quilômetros por segundo. Você imagina que nós, o planeta, está viajando a 70 mil quilômetros por segundo, ou seja, eu acabei de falar isso, a gente já está 70 mil quilômetros à frente. O que significa? Significa que todos os dias o planeta está passando por um lugar cósmico que ele não conhece e que nós não conhecemos. Vamos falar de nós da Terra, que temos uma média de vida atual de 80 a 100 anos, tá? Então, a gente não conhece. Por quê? Porque o tempo que o Sol vai levar para dar uma volta no braço da galáxia não dá tempo da nossa vida. São mais de 200 mil anos para ele dar a volta. Então, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a gente está passando como planeta, como sistema solar, numa área do braço da galáxia que nós não conhecemos, que ele é desconhecido para nós. E se ele é desconhecido, ele é novo também. Então, a ideia... primeiro, se eu pego a ideia de que eu estou viajando no universo, se eu pego a ideia que estou passando a cada dia num lugar novo... Lembra em 2012, quando todo mundo começou a falar o mundo vai acabar, o mundo vai acabar? Sim. Teve aquela polêmica, né? Eu não gosto muito dessas brincadeiras, eu acho elas bem sem graça, porque muita gente acredita. Sim, muito. Tem várias formas de interpretação dessas palavras. Mas o que estava acontecendo nesse ponto de vista cósmico, naquele momento, era que o sistema solar estava entrando por um cinturão de fótons na galáxia e, desde então, acessou outras perspectivas. De 2012 para cá, desde que passamos, aquele mundo velho, ele morreu, acabou-se um mundo naquele momento e outro mundo está acessando informações no nível muito mais elevados e vários tipos de informação, porque fótons é luz e luz é energia é informação. Então, passamos por esse cinturão de fótons e começamos a acessar informações para nos dar mais possibilidades de entender, de uma forma geral, uma percepção de quinta dimensão, de entender além da caixinha. Então, quando a gente está falando sobre o estado da caixinha e fora da caixinha, e quando a gente está olhando o ponto de vista cosmológico, a gente começa a expandir um pouco a consciência e ter uma perspectiva diferente da própria vida, em termos de significância. Ai, Max, então eu percebi que eu não tenho significância nenhuma, vamos combinar? Quem sou eu, então? Se você já colocou o planeta pequenininho, rodando num sistema que está passando numa galáxia e que é um lugar novo a cada dia, a cada momento. Então, o que significa isso? Que eu sou pequeno e insignificante? Sim, por um lado, você pode admitir e ficar bem com o poder de... eu sou pequeno e insignificante dentro desse todo. Olhando nessa cosmovisão, eu posso estar de cara com uma pequena significância minha diante de um todo. Mas uma pequena significância não significa significância alguma. Entende? Porque esse caos dentro de nós, ele varia muito. A nossa vida humana, ela é muito caótica devido, primeiro, à nossa autoimagem. Como a gente se percebe. A gente vai linkar isso ao estado de percepção do indivíduo. Mas ainda voltando, só para a gente alinhar esse pensamento, se eu aceito a minha pequena insignificância dentro de um cosmos grande, eu aceito também a verdade de estar passando por lugares e ambientes diferentes, cósmicos, a cada dia. Então, isso é uma primeira realidade. Quando eu venho aqui para a realidade minha na Terra, eu tenho uma outra situação que eu queria abordar aqui. Existe no nosso corpo biológico um movimento de restauração das células. As células se restauram a cada 12 horas, 24 horas, mas o nosso corpo, a cada 6 meses, ele tem uma renovação celular completa. Mas por que eu não me sinto mais jovem, mais recarregado a cada 6 meses? Porque você continuou tendo o mesmo hábito. O mesmo hábito, então você não deu nem tempo das suas células regenerarem e mudarem o padrão vibracional. Então, o que eu quero alinhar essas duas informações? Se estamos viajando no universo e cada dia estamos num lugar novo na nossa galáxia, e se o meu corpo aqui na Terra também está passando por uma renovação,
Você entende que quando eu junto essas duas informações, eu posso encontrar um espaço de uma consciência mais expandida, mais elevada e com perspectiva de atuação direta na minha vida presente. Porque para a minha vida presente, no aqui e agora, existe uma série de programações também previamente organizadas, entendeu? Antes de mim, que estão se manifestando através de mim. Maravilha. E nesse ponto eu abro uma lacuna para um poder pessoal. Então, para que você possa lidar bem com a informação de ser um ser insignificante para um cosmos grande, mas um ser muito significante para a sua atuação aqui no planeta, aqui na sua vida, nesse momento, nesse lugar. Então, esse planeta que a gente pode olhar e falar, que caos está esse planeta? Que caos! Mas aí a gente vai olhar e vai entender assim, o caos do planeta, que o planeta vive, ele é um caos que o planeta vive, porque se eu vou olhar só para o planeta e vou olhar ele como um sistema, Gaia, como um organismo, o que eu vou ver? Eu vou ver um organismo vivo que, ao longo dos anos, vem se preparando biologicamente, trazendo espaço, um ambiente para a vida e se equilibrando. E, por causa de todo o processo biológico que passou, de mudança da Terra, houve a possibilidade de ter um ser humano. Então, nós, como seres humanos, aqui instalados na Terra, certo? Houve uma situação anterior, inteirinha, entre ordem e caos. A ordem e caos. Ou seja, se pensar que para nós existirmos aqui, os dinossauros tiveram que ser extintos. Como e onde eles estão, se a gente usa os restos fósseis dele como combustível, porque na natureza está tudo se transformando. Tudo se transforma. E nós também estamos em transformação. Então, quando eu olho e percebo que existe uma história que veio antes de mim, e eu estou aqui, existe uma história que vai continuar depois de mim. Se eu faço uma alusão disso a uma alusão do que eu acabei de falar cosmológica, eu posso entender que o meu universo é um pequeno cosmos, sim, onde existe um espaço de transladar, que é de onde vim, onde tem a minha herança ancestral, onde tem a minha linhagem genética, onde tem as informações que vieram antes de mim, altamente organizadas para construir um sistema que é operacionalizado por uma consciência. Eu não sou o corpo. Eu não sou o corpo. Eu não sou o corpo. Eu sou a consciência que operacionaliza, que manifesta através desse corpo. E para eu poder incorporar isso em mim, eu pego essa visão cosmológica ao ampliar a minha ideia e ver o quão grande é a dimensão da nossa existência. Só nesse recorte, se eu ampliar, a gente vai perceber isso em campos ainda maiores. Mas quando eu percebo esse recorte, eu começo a encontrar um lugar de semelhança a esse cosmos. Então, com isso eu posso me desidentificar da condição que está preso e caótico, que é a condição que é influenciada por uma série de informações que vem no meio, que vem de uma forma desordenada, porque vem somando várias influências, certo? Influências culturais, influências políticas, influências religiosas. Várias dessas influências, elas influenciam no nosso contexto de crenças, no nosso contexto de entendimento de quem nós somos. E para esse entendimento, é muito comum a gente entrar, se identificar com o meio que nós estamos, e ao identificar, nos tornamos o meio. E quando nos tornamos o meio tem uma série de informações que até o caos é organizado, o meio traz uma série de informações que também foram iniciadas com outras intenções, e eu aqui vou ser um receptáculo do caos que está vindo em todas as direções. E ao ser um receptáculo desse caos que está vindo em todas as direções, porque são muitas informações, e eu estou desorganizado, eu não estou me identificando, eu não estou me reconhecendo nesse lugar como um viajante que tem um final aqui na Terra,
que tem um momento de finalizar a história, embora eu, como vida, não vou deixar de existir. Eu, como vida, não vou deixar de existir. Eu, como vida, estou aqui agora, nesse momento, encarnado na Terra. Então, a grandeza que eu posso acessar de entendimento, depois que a gente sai de um pequeno caos mental. Porque quando a gente vai falando assim, aqui no Instituto, quando a gente passa dessa parte da aula e a gente vai ensinando para as pessoas, olha aqui, tá vendo? Percebe o movimento? Porque são os movimentos que fazem diferença. Por exemplo, quando você vai estudar, aí ele coloca assim, ó, o Sol está aqui e os planetas estão numa órbita assim, em volta do Sol. Então, esse modelo, ele é errôneo, ele é um modelo estático que não é verdade, porém, ele cria um paradigma na nossa percepção. Marx está querendo dizer que a nossa percepção dentro da Terra, a nossa percepção pessoal e como sociedade, ela se baseia nos paradigmas que a gente tem sobre a percepção cósmica? Sim. Se você olhar ali atrás, você vai ver que Giordano Bruno foi o último homem a ser queimado em 1600 e pouco, tá? Porque ele dizia, a Terra não é o centro do universo. A Terra que gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra. Aí você fala, poxa, foi o último, porque 300 anos atrás você tem vários outros que tiveram que pedir arrego, que mudar a percepção, como Isaac Newton, que guardar uma série de informações, porque naquele momento a estrutura toda sociopolítica e econômica, ela estava sendo regida por alguns paradigmas. E um dos paradigmas era esse, né? O homem é feito à imagem e semelhança de Deus. A Terra está aqui e tudo gira em torno dele. Você entende que isso gera um paradigma de centralização. Na hora que mudou o paradigma e que teve que aceitar, porque depois de Giordano Bruno, a gente entra para a era industrial. Já não teve como negar. Hoje é muito claro para nós falar assim, gente, é claro, a Terra gira em torno do Sol. Uhum. A gente entende, a Terra gira em torno do Sol. Isso mudou o paradigma da sociedade na Terra. Porque entra a era industrial logo depois, e depois da era industrial que vai dar origem ao mundo que a gente tem hoje. Teve uma separação entre era industrial, antes de era industrial, e depois de era industrial. E o que está atrás disso? Está a percepção de que a Terra não é o centro do universo, e, de outra forma, a Terra está viajando por esse cosmos. É uma nave, né, Max? É uma nave a Terra, né? Sim, é uma nave. E como é que isso muda paradigma? Então tá, aí fomos para o paradigma industrial, mudou várias coisas, várias crenças, vários entendimentos, vem a tecnologia, e aí vem o sistema solar. O sistema solar mostrado como? Ele começa a ser mostrado o Sol, e todo mundo aprende, o planeta faz o seu sistema de rotação e translação em volta do Sol, e passa a mostrar esse mecanismo. E esse mecanismo é o que a gente vive até agora. E ele não dá uma ideia de repetição de padrão, Sim. de repetição de ciclo, e de novo mais um ano, e de novo mais um dia, e de novo mais um dia, e de novo mais um ano. E aí a nossa vida fica caótica, como um cachorro correndo atrás do rabo, porque a Terra rodou. De novo mais um dia, gente, a mesma coisa. Tudo de novo mais um dia. Aí de novo mais um ano, mais a festa do final do ano, a gente tentando fazer um ano melhor. Então, a gente ainda continua num estado caótico, meio que correndo em volta desse rabo, de acordo com esse paradigma que veio aí a partir da Revolução Industrial, que é um paradigma atual. Só que já tem um outro paradigma acontecendo, se abrindo, embora as pessoas não tenham se tocado, mas é o que está abrindo um novo paradigma. E que novo paradigma é esse? É o paradigma de que, olha, amor, o Sol, ele não está parado assim, rodando. O Sol está viajando e os planetas estão viajando também. Então, o desenho que é mostrado hoje, ele é assim, ele é uma viagem. O Sol viajando, que é uma estrela, e nós rodando em volta dele, ó, seguindo nesse rastro. Max, como que isso muda paradigma? Muda muito, porque em vez de você pensar que você está repetindo o mesmo ciclo vicioso, que você está repetindo o mesmo movimento todo dia, você entender que isso que cria caos, você entender na sua vida, ai, mais um dia do mesmo jeito, nossa, mais um ano do mesmo jeito, olha eu aqui do mesmo jeito.
Se você associa o seu entendimento a esse paradigma, nós não estamos no mesmo lugar do universo. Como que a minha vida pode ser a mesma? As células minhas já mudaram, já todas as noites elas se renovam. Tudo pode ser diferente. Eu não preciso repetir os padrões. Eu não preciso. Eu posso me libertar dos sistemas pré-programados. Eu posso me libertar desse lugar de repetição. E quando eu me avanço nisso, eu tenho que avançar também num outro lugar cerebral, na minha mente, que é um lugar de ser o piloto da minha vida. E porque eu começo a perceber, nesse entendimento que nós temos hoje, que é um entendimento mais quântico, o quanto as nossas informações, certo, que são registradas em nós, elas podem ser mudadas a partir do momento que a consciência manifeste na presença atual. Fora disso, não tem como uma pessoa mudar padrão. Por quê? Porque o padrão continua rodando no mesmo lugar. Então, é necessário mudar o paradigma. Eu não sou o corpo, eu não sou o resultado das situações ao redor, eu não sou o resultado dos meus pais, eu não sou o resultado. Então, quando eu abro essa perspectiva, que é mais cósmica, é uma cosmovisão, se eu não sou o resultado, quem sou eu? Aí Platão costumava dizer, e olha que na época de Platão, estamos falando há 2.400 anos atrás, né, e que a gente não tinha essas informações da astronomia, né, que a gente tem hoje, da própria cosmologia como estudo, e Platão dizia, nós somos peripatéticos do espaço. E peripatético significa viajantes espaciais. Então, acho que a minha proposta de trazer aqui para vocês era um exercício de um novo olhar, para eu poder olhar e começar a me lembrar de onde eu vim. Porque o que acontece aqui na dimensão, da terceira dimensão, onde estamos, que a gente vai adentrar um pouco mais nessa caixinha daqui a pouco. Mas é que eu me esqueci que eu sou um ser das estrelas. Eu me esqueci que vim do mistério. Eu me esqueci que vou voltar para esse mistério. Entende? E esse esquecimento tira o poder na presença, tira o poder no momento. Porque se eu me lembro que eu não sou o corpo, que eu me lembro que eu vim aqui e que eu trago comigo uma centelha divina, que é uma parte da inteligência maior que maneja essas forças extraordinárias. Quando eu estudo, porque dentro dos nossos estudos, a gente vai tirando linhas de estudo. Quando a gente vai estudar a parte da energia, né, na biologia, e a gente vai estudar dentro de toda a construção, por exemplo, do homem, e todo o sistema humano, aí você fala quanta riqueza de detalhes para fazer o organismo funcionar numa ordem tão perfeita. Fala sério, se você pensasse que não tivesse uma inteligência tão dedicada, tão caprichosa, por que nosso corpo teria tantos veículos de funcionamento que se interagem um com o outro e que tem uma ordem perfeita? Porque existe uma ordem perfeita e que deixa de ser perfeita quando a gente entra em caos. Mas você pensa que até o cérebro que vai manejar o nosso sistema inconsciente, ele sabe, ele vai bater o coração, ele vai cuidar da digestão. Olha quantos mecanismos se interagem internamente em nós para fazer com que o nosso sistema funcione com perfeição, através de uma ordem de funcionamento, e o quanto que esse sistema ele se autorregenera quando você dá espaço para ele, porque ele é tão inteligente que ele se autorregenera. Existe nele essa possibilidade. Aí você pergunta, então existe um fator aí entre eu ter um organismo inteligente, que se autorregenera, com possibilidade de expansão, eu estar numa Terra que está viajando num sistema tão grande, e por que eu não me sinto
grandioso nesse lugar, em ter um corpo com tamanha eficiência e usar esse corpo para o meu bem, e o lugar onde eu estou no planeta, fazer também que a minha participação, a minha colaboração planetária, seja fruto da consciência de um indivíduo que está percebendo esse todo. Porque na hora que eu estou exercitando esse coeficiente de inteligência que a gente chama no Instituto, que é o QM, que é o coeficiente de inteligência multiversal. É exercitar o seu entendimento para entender o multiverso, mas não é para você sair da caixinha e falar, eu não quero saber da minha vida, eu só quero olhar para o céu, que louco, mas aqui é um caos, eu fico só no caos. Não, porque o macro e o micro estão relacionados. Se você olha para o macro, você vê o micro. Então, o macro e o micro, o homem é um microcosmos. Então, quando eu chamei aqui para falar, eu falei do macrocosmos. Então, você consegue olhar para o macrocosmos e falar, uau, quanta ordem existe nesse macrocosmos, e até mesmo o caos, ele é parte dessa ordem. Porque na hora que morre uma estrela tem um caos, na hora que nasce outra estrela tem outro caos, uma galáxia bate na outra e forma outra galáxia, aí faz um caos, aí vem a ordem. Então, ordem e caos fazem parte do movimento da vida. Entendi isso lá em cima? Agora eu vou trazer isso aqui para baixo. E aqui para baixo eu vou trazer o quê? Na construção do meu entendimento de quem sou eu aqui. Então, trago. Eu sou um ser cósmico, vivenciando uma experiência através desse corpo, e esse corpo está num planeta que tem a sua própria história. O planeta, ele vive a sua ordem, o seu caos naturalmente. A gente viu na pandemia o quanto que o planeta se restabeleceu. Hoje o planeta ele é um caos porque nós somos um caos no planeta. Hoje o planeta é um caos porque é um reflexo do tipo de terráqueo que existe no planeta. Mas eu nem vou falar terráqueo. Terráqueo é todo ser vivo que está sobre a Terra. Mas aí seriam os animais, e eles não são responsáveis pelo caos planetário. Nós, humanos, somos responsáveis pelo caos planetário. E a nossa responsabilidade, ela é coletiva. Mas eu faço tudo, Max, eu separo meu lixo, eu faço XYZ, eu não estou colaborando para o amor. Quanto eu estou olhando cosmicamente, eu vejo o planeta, e você é uma pessoinha dentro desse planeta, você faz parte. Por quê? A percepção de integração é fundamental para esse equilíbrio. Quando eu te levei aqui no cosmos, eu falei, olha, você faz parte de tudo. Você está integrado com esse cosmos. Mesmo que uma pequena centelha viajando nesse universo, você faz parte. Aqui, você faz parte também. Mas como a gente se esqueceu que a gente faz parte desse todo, e com isso os princípios mais humanitários, a gente fica na lembrança daquilo que foi condicionado aqui na Terra. E esse condicionamento, ele começou lá atrás. Então, a nossa civilização está trazendo histórias ao longo de milênios, décadas, milênios, estão trazendo histórias que está construindo, de alguma forma, essa narrativa. E durante esse período dessa construção, sempre se tem uma tendência dupla nessa construção. Uma tendência onde informações entram para gerar caos na pessoa e outras informações que entram para gerar ordem na pessoa. Então, por exemplo, eu posso abrir aqui um exemplo. Se você imaginar quando Jesus chegou, veio, eu quero falar sobre esse assunto sem questionar se Jesus existiu ou não, nessa cultura ou não. Eu quero pegar o tema, certo? Como conhecido por nós. Tá? Então, quando Jesus chegou, havia um caos acontecendo, principalmente na ideia de Deus. Então, qual que era a ideia de Deus naquele momento? Era uma ideia de que Deus estava punindo os homens por seus erros, pecados, fracassos, inclusive a própria doença era vista assim. E Deus era visto como um ser muito mau, que estava te castigando de alguma forma. Então, imagina o efeito disso na mente do indivíduo, sabe, na percepção do indivíduo. E numa sociedade que tinha, naquele momento, aquela percepção. Aí chega um indivíduo, tá? Ele chega e faz uma mudança, trazendo uma nova ideia.
Qual a ideia que ele está trazendo ali? Ele está trazendo uma ideia de um Deus amor, de um Deus grandioso, de um Deus que aceita todos os irmãos e que todos fazem parte. E que o preconceito e julgamento por causa disso e daquilo era muito vil, uma vez que todos faziam parte do mesmo sistema. Se você comparar essa fala, a minha fala inicial, é como se Jesus estivesse abrindo a mente, abrindo a caixinha mental do povo ali e trazendo uma ideia, certo? Uma ideia de uma conexão direta com o ser de grandeza em nome de um amor. Esse amor de Deus é o amor, que também a gente pode também falar um pouco sobre isso, mas eu vou trazer aqui, olha, que tem uma distorção do que é amor, porque o amor, nesse entendimento, ele fala sobre você estar atraído magneticamente, conectado magneticamente. Então, a força do amor, ela é uma força magnética. Quando eu aceito na minha mente, exemplo, um Deus, que é um Deus amor, um Deus que me ama incondicionalmente e que eu mereço ser amado, eu mereço esse lugar, eu começo a me sentir pertencente. Então, essa ideia, ela vai eliminando o caos existente, porque uma ideia entorpecida e limitada, ela vai trazer resultados para o organismo. Uma ideia limitada, doentia, tóxica, uma ideia. Porque uma das primeiras leis do Caibalion é que todo o universo é mental. Então, quando eu tenho uma ideia, é aquela mente. Se eu estou trazendo uma ideia onde a gente pode estar percebendo cosmicamente a nossa consciência e trazer essa visão cósmica para a vida terrena, então eu trago essa ordem para colocar ordem no pequeno caos ao mudar a minha percepção e o meu entendimento sobre quem sou eu, porque eu começo a me sentir pertencente a algo maior. Como está esquecido disso, por exemplo, então eu tento sentir pertencente a algo menor. O que é algo menor? É apenas as histórias que estão contadas dentro da caixinha. E a gente pode depois dividir as partes dentro dessa caixinha. Mas eu não tenho um lugar de autonomia, de poder, eu não tenho um lugar onde eu possa ser um agente ativo, porque a mente obstruída com a quantidade de informação limitante faz eu acreditar no ser limitado. E sendo um ser limitado, eu não uso as próprias faculdades parapsíquicas que eu já possuo como ser, o ser humano. E todas as outras potências que eu tenho, porque a ideia original gera caos em mim. Qual que é a ideia? Eu estou pegando uma parte da ideia. Sim, a gente pode falar várias coisas. Eu peguei uma que é mais comum. Então, eu diria, Max, mas a ideia de Jesus, que Jesus trouxe naquele momento, ela foi uma ideia revolucionária? Foi uma ideia revolucionária. Momentos que as mulheres, esposas, não sentavam na mesa com seus maridos. Por que não que as mulheres não podem sentar? Mulheres não podiam aprender a ler, escrever? Por que não? Então, quando ele vai trazendo essa narrativa, e ele traz nessa narrativa um outro ponto muito importante, quando ele fala, não, eu sou filho de Deus, e você é filho de Deus. E tudo que eu faço, vós podeis fazer também muito mais. Então, se eu pego essa frase como uma crença sendo instalada na mente naquele momento, ela vem trazer não só uma ordem de se sentir pertencente a algo maior, onde vem a paz de espírito, eu pertenço. Pertenço a quê? Eu pertenço ao mundo espiritual. É de lá que eu vim, para lá que eu vou voltar. Eu pertenço ao mundo cósmico. Eu sequer entendo que pode ter milhões de outras possibilidades, milhões de outras coisas. Mas só de eu aceitar que existem a possibilidade de milhões de outras coisas, eu ampliei o meu repertório, a minha capacidade de entendimento. E quando eu trago isso para o meu microcosmos humano, e eu vou trazer essa narrativa de entender que eu pertenço a esse lugar e estou conectada a essas forças quânticas, a um campo elevado, eu encontro um espaço de poder para atuar sobre o meu pequeno sistema. Meu pequeno sistema. Até aqui estamos... Sim, nossa, eu não quis nem interromper, porque o seu raciocínio estava
tudo tão encaixadinho, eu falei, não, vou deixá-la para... Mas eu fui anotando alguns pontos aqui para poder te perguntar. Ainda sobre o que você falou, você citou aí algo que eu acho que valeria explanar dentro do tema, apesar que foi uma citação sua, que foi sobre a quinta dimensão. E eu queria que você falasse, Max, dentro desse processo do caos, quando você falou sobre a quinta dimensão, está falando sobre o comportamento do que há na quinta dimensão e que nós trazemos para poder atuar aqui na Terra? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu posso, mas eu vou continuar trazendo o raciocínio para o nosso ouvinte conseguir fazer a liga aqui. Sim. Então, o que a gente chegou até aqui e entender que o microcosmos, ou seja, eu sou o microcosmos, parei aqui nessa parte, eu sou o microcosmos. Então, eu já estou reconhecendo que tem sistemas de crenças que geram regras e leis na minha própria vida. Tá, a gente já sabe disso. Quando eu olho para o meu sistema, eu vejo que o meu sistema é a ordem divina, é Deus que fez, porque todo cientista, quando vai estudar qualquer coisa, o cérebro, o corpo fala, Deus, não precisa dar o nome de Deus, gente, porque Deus é o nome que a gente pode também questionar várias coisas. A natureza, né? Inteligência superior, de um nível tão profundo, de um nível tão perspicaz, que essa inteligência atua através de mim. Então, eu sou parte dessa inteligência e eu utilizo esse corpo, né, com essas inteligências. Agora vamos entrar aqui. Esse corpo vive na terceira dimensão. Então, o que é terceira dimensão, gente? A terceira dimensão é um teto vibracional que diz respeito à densidade do planeta Terra. Então, imagina que tem capas vibracionais e nós temos uma capa de densidade. Essa capa de densidade da vida congruída aqui na forma com que nós conhecemos a vida. Então, fala 3 dimensões, a gente está falando de largura, altura e profundidade. Pensa, é igualzinho uma caixa. Você está olhando uma caixa, você vê a altura da caixa, a largura da caixa, a profundidade da caixa. Então, quando eu falo caixa, a caixa se refere à terceira dimensão. Ok? Quando eu falo quadrado, cubo na geometria sagrada, o cubo é igual a caixa. Então, quando a gente fala a nossa vida encarnada na Terra, é uma pecinha dentro da caixa, ok? Então, você imagina, ó, planeta viajando no universo, o nosso planeta é uma bolinha viajando, olhei agora a bolinha como um todo, tem aqui 8 bilhões de pessoas, aí cada pessoa está dentro de uma caixa. Então, tem a caixa da vida, que é a dimensão, e cada pessoa dentro da sua caixa. Qual que é a minha caixa, então, o entendimento dessa dimensão? É a história que eu trago do passado comigo. Essa história, ela se repete, porque ela assumiu um lugar, ela ocupou um lugar dentro desse organismo ultra inteligente, um lugar de guardar aquelas informações. Voltando... Esse organismo maravilhoso e inteligente, quando ele é construído lá na barriga da mamãe, papai e mamãe, a intenção que o papai e mamãe se juntou para poder juntar a matéria-prima deles. Matéria-prima eu chamo a genética, a energética, o psicoemocional. Quando juntou tudo isso, construiu um corpo, certo? A hora que construiu esse corpo, um corpo com as informações necessárias para viver primeiro na terceira dimensão. E estas informações, elas entram como programações. Então, esse corpo, ele tem programações que foram herdadas do pai, da mãe, do meio cultural, do ambiente onde ele foi formado. Ele foi formado, ele absorveu essas informações, que é energia, através de energia, e essas energias foram instaladas no banco de memória desse indivíduo. As energias instaladas no banco de memória, na memória do campo, porque hoje já se sabe que as memórias celulares, elas não estão todas dentro das células, elas estão em volta do corpo. Hoje já se sabe que a memória de uma pessoa não está no cérebro, está no campo, em volta da cabeça da pessoa. Voltamos aqui. Opa, então quer dizer que o corpo que eu uso na Terra, ele não é só um corpo físico, Max. Não, ele é um corpo elétrico e magnético. Ele é elétrico com ondas de pensamentos elétricas
ele é magnético, com ondas vibracionais magnéticas, que saem do coração, que é o maestro de tudo isso. E um coração maestro, junto, alinhado com a mente, ele, então, vai reger o ecossistema do indivíduo, gerando, então, força suficiente para que aquele indivíduo repita os seus padrões, ou seja, as memórias que foram instaladas segundo o padrão que ele recebeu. Bom, se a gente vivesse numa sociedade de pessoas conscientes e que se encontram conscientes, maduras, então, quando eu estou falando disso, eu estou falando já de uma dimensão mais elevada, ó, uma pessoa humanizada, certo? E que respeita a si, se ama e ama o outro, eu chamo isso de atributos de uma quinta dimensão, de um entendimento para além da caixa. E se essas pessoas têm filhos e criam esses filhos num ambiente propício, o sistema estaria perfeito. Por quê? Porque tudo aquilo que é influenciado, informado nessa formação, cria e formata um indivíduo com programações equivalentes. Seriam programações equivalentes a um nível elevado de frequência. E assim, esse cidadão, ao crescer, seria também um cidadão mais evoluído. E esses programas seriam repetidos de uma forma mais evoluída. E seria perfeito. Só que não acontece assim ainda nesse planeta. Esse planeta vive uma desordem. E a desordem desse planeta, ele está associado à separação, à segregação. Se você me pergunta, o maior desafio desse planeta é o entendimento vibracional de que todos somos um. E somos um porque não somos iguais, mas pertencemos nessa visão cósmica. Se acontece uma coisa com aquela bolinha planeta Terra viajando nesse universo ali, cheio de possibilidades, é tanto de cometa, tanto de coisa. Por que já não pode bater num cometa a qualquer momento? Existe alguém pilotando essa ordem superior. Quando eu trago isso para cá, para o meu entendimento hoje na terceira dimensão, o que nós temos caótico na vida humana de 8 bilhões de pessoas? A estrutura familiar, a estrutura de informações, as informações que entraram para construir o indivíduo, elas são informações tóxicas, elas são informações dolorosas, elas são informações que tendem a repetir. Então, ou seja, vamos ver aqui, um casal que já está numa quinta dimensão, ou seja, vibrou para além do ego, mas consciente da relação entre a consciência e a presença. Ele vai criar um filho, vai formatar um filho com outro pensamento, vai ter um outro tipo de humano. E ele vai reproduzir isso com o sistema. No nosso caso, a gente tem que desconstruir para chegar numa quinta dimensão. Porque com as informações que nós temos, devido à origem que viemos, elas trazem tantas informações contraditórias, porque também somos frutos de uma relações caóticas, que vive numa sociedade caótica, e entrou aquela informação no cérebro, e a informação passa a se repetir no coração e na mente. O coração é o maestro porque ele é o primeiro órgão que é feito. Os cientistas ficam procurando onde está a consciência. Está no cérebro? Está na pineal? Está na hipófise? Onde está a consciência? Sempre se disse, os mestres e guias que passaram, que era o coração. E hoje eles começam a descobrir pela ciência que é o coração. O coração é a casa que hospeda a consciência. O primeiro ponto de conexão entre a consciência e o humano é o coração. Só que a consciência, você como consciência, é muito grande para estar dentro do corpo. A consciência não tem como estar dentro do corpo. Ela está conectada. Ou seja, eu, como consciência, sou muito maior do que os limites dessa pele. Quando eu começo a entender isso, eu vou entender o meu universo expandido, o que a ciência hoje já entende. A ciência fala, olha, a memória não está dentro do cérebro, fez lobotomia ali naquela parte, estava no campo, porque a outra parte pegou aquela informação. Quando você associa isso a olhar para os antigos, dizendo aura, dizendo centros de energia, criando campo, você fala, opa, tem um campo vibrando ao redor. E quando eu estou trazendo essa informação de o que aconteceu na gestação, atraiu-se o campo de energia dos pais e daquele momento, e essas energias passam a atuar na nossa vida atual como uma programação sistemática
sistemática que se repete. E essa programação sistemática que se repete, ela repete a informação anterior. Então, vamos voltar para a prática. Vamos imaginar qual que era a informação anterior. Eu estou lá dentro da barriga, eu estou lá começando a gravidez, mamãe descobre que está grávida e toma um susto. Conta para o papai, e o papai fala, tira, não quero de jeito nenhum. Papai briga com a mamãe. Imagina esse evento. Esse evento, na vida da pessoa, ele ficou registrado energeticamente, e essa energia atraída nesse momento é a quem vai compor o sistema de energia do indivíduo. Essa energia virou informação, porque energia é informação. Essa informação foi registrada no software desse indivíduo. Então, imagine que se criou o cérebro, que é o hard do indivíduo, e o software é a programação. E a programação veio de lá. Aquela programação veio aqui na minha vida adulta, eu vou repetir a programação. Então, eu crio caos na minha vida. Eu crio caos na minha vida hoje, procura me sentindo ineficiente, incapaz, sozinha, eu não sirvo para nada, nem para ninguém, eu começo a fazer as coisas, eu paro, eu posso ter uma série de coisas, eu estou colocando as mais leves, porque daqui eu posso também, como eu também fui abusada, ou também aconteceu várias coisas que podem ter acontecido aqui na vida de um indivíduo, vai gerar influências que geram os emaranhados na vida atual. Então, o caos que nós vivemos como indivíduo tem, em primeiro lugar, a ver com o caos que nós reproduzimos na nossa própria história, na nossa vida, porque faz parte de um sistema em funcionamento. Só que esse sistema, ele é inteligente e é bacana. Imagina, se você aprendeu uma coisa lá na barriga, e aqui hoje você já aprendeu e você está fazendo esse programa. Se é um programa eficiente, Frank, imagina, é um programa eficiente. Já está acontecendo. Só que não. Nós somos programados de uma forma por cegos, por ignorantes. Ignorantes que estão na nossa casa, porque os pais sofreram dores que não sabiam, os avós, os bisavós. Então, nós temos uma corrente... O sistema em si, né, Max? Também, nós temos uma corrente da nossa linhagem, nós temos uma corrente da cultura inserida no indivíduo, que dependendo do lugar tem uma cultura, da situação política, econômica, religiosa. Tudo isso são pacotes de informação. E esses pacotes de informação viram programas na mente do indivíduo. Programas que, quando o indivíduo fica adulto e tenta se encontrar, lembrando que outra coisa importante, que a nossa condição terráquea, o cérebro humano, ele leva de 18 a 24 anos para amadurecer como órgão. O Max quer dizer que, antes disso, o indivíduo ter consciência de quem ele é só para um Buda na vida? É bem raro? É. Por quê? Porque o nosso cérebro, que é o aparelho que vai passar as programações através do cérebro, não está amadurecido. E o nosso coração, que captou toda a informação, continua com aquela sensação. Então, se eu não tiver um estado de consciência para ancorar aqui, na presença, e desidentificar do corpo, no pensamento, eu não sou o corpo, eu uso esse corpo é meu. Esse corpo está para o meu uso, ele é o meu templo. E aí eu vou olhar para minhas dores, eu vou olhar para os traumas, eu vou olhar para tudo aquilo para poder curar aquilo através desse estado de consciência e mudar as programações que estavam repetindo e trazendo miséria para a minha vida, dor, doença, toda sorte de caos que poderia ser. E através desse estado de consciência e presença, que eu vá limpando esse campo vibracional de memórias, fazendo reprogramações de energia, de mente, de emoção, de alimento, de físico, de tudo. Todas as partes nossas precisam ser contempladas com as mudanças de hábito para eu começar a desenvolver novos hábitos. Esses novos hábitos, novos pensamentos e novos sentimentos. Porque, de fato, hoje não está acontecendo o caos que aconteceu quando eu estava lá na barriga da mãe, quando eu estava na minha primeira infância, ou o trauma. Porém, eu trago ele para hoje. Mas por que eu trago ele para hoje, Max? Quem traz para hoje? Eu não fico lá buscando de propósito. Não, meu amor. Não é você buscar de propósito, é o seu cérebro. O cérebro, ele é uma máquina que funciona a partir de memórias. Então, ele tem um arquivo. O problema é que nós, como civilização, temos péssimos
informações para os arquivos dos nossos filhos. Nós, como sociedade, não chegamos num lugar. Que lugar é esse que a gente precisa chegar como sociedade e que faria sentido a nossa existência na Terra? Esse lugar seria a quinta dimensão. Então, vamos voltar. Mas o que você está querendo dizer com quinta dimensão, então, é isso? Se eu estou dentro da caixa, eu acho que eu sou o corpo. Então, tudo que está preso no meu coração é reproduzido. Então, eu vivo aqui dentro da caixa reproduzindo dor, mágoa, raiva, disputa, inveja, e uma série de coisas, agressão, mentira, várias coisas que a gente faz, e que tudo isso, a sintonia desse lugar é uma baixa frequência, nos mantém dentro da caixa, brigando por nada. E o nosso sistema cerebral, que é regido por um cérebro antigo, que é o cérebro básico reptiliano, tem um comando de sobreviver. E aí, dentro da nossa vida, com esses medos e com o comando básico do cérebro, sobreviva, então a gente se torna tipo um animal que, diante do comando sobreviva, eu, como animal, vou querer pegar o meu primeiro. Nossa, só tem essa garrafinha de água, só tem ela, então ela é minha. Quando eu faço isso, eu instalo vários sentimentos como avareza, mediocridade, mesquinharia, egoísmo, centralização, porque eu fiz isso. Então, essa condição é uma condição que a gente chama uma condição humanoide, tá? Por que humanoide? Ela está sendo feita por um animal humanoide, que tem os 5 membros, que tem mãos, pernas e cabeça, mas não por um humano. Agora, deixa eu concluir. Então, o que é o princípio da vida na Terra por esse ponto de visão? É estabelecer em nós o sentido de humanidade. E o que é o sentido de humanidade? É eu sentir para fora da caixa, a quinta dimensão. O que é, então, o entendimento na quinta dimensão por hoje aqui, né? Ele é entender que eu sou um ser humano. A humanidade muda a frequência vibracional de quem quer estar na quinta dimensão. Ah, eu quero estar na quinta dimensão, Max. O que é estar na quinta dimensão? Eu estou fora da caixa. Embora o meu corpo esteja na caixa, eu esteja vivendo aqui na caixa terra, terceira dimensão, pagar as contas, usando, fazendo isso, porém eu não me identifico com ela. Eu me identifico como um ser quântico, multidimensional, como uma consciência que se manifesta através do corpo com valores elevados, com princípios elevados. Então, se fala, só tem essa água, como podemos dividir, como podemos multiplicar essa água? Então, valores que o coração vai trabalhar para a dimensão, para estar alinhado a uma quinta dimensão, no nível de entendimento, de pertencimento a um maior, que não tem segregação, que somos um, que eu criticar o outro, apontar o outro, falar, mas que desgraça de pessoa, olha que absurdo. Eu caí para dentro da caixa. Por quê? Não significa também, gente, que às vezes eu encontro gente assim, eu quero fugir da caixa, vem uma nave e me leva. Tá na moda, tá na moda isso, inclusive, agora, né? Todo mundo só quer conversar com os seres multidimensionais e ir para bem longe e esquecer de viver a Terra, né? Então, aí de novo, por isso que exatamente, por isso que eu queria arredondar aqui o raciocínio, para a gente não se perder, porque é importante eu completar. Porque aí é outra viagem. É outra viagem, por que é outra viagem? Porque aí você está negando a Terra. Exato. Se você está nesse corpo, porque qual a diferença entre eu estar no campo quântico, eu estar no mistério antes de encarnar? Para eu, consciência encarnada. Porque eu, como consciência encarnada, posso experimentar através da carne aquilo que eu, como consciência, só não posso. Exemplo, tomar uma boa taça de vinho, dançar com o meu companheiro, rir com os meus netos, comer um bolinho, sabe? Desfrutar da comunidade, das diferenças, essas provocações que o ambiente traz, certo? De sabores, de prazeres, de relacionamento. É tudo um exercício de espiritualidade. O que é isso? É a consciência de que eu sou um ser espiritual vivendo na atualidade, vivendo aqui e manifestando através do corpo. Então, eu encontro um outro caos nas pessoas que, quando identificam parte dessa informação e já querem buscar esse, aquele, ai, nave, passa iluminado, aqui. né?
Tô iluminado, você é não parte quero... do caos. Verdade. Você é parte do caos. Às vezes as pessoas querem, eu quero largar a família, largar a sociedade, eu não aguento esse capitalismo, eu vou para o Himalaia, eu vou para um ashram, eu vou para algum lugar. E aí, amor, se você não evoluiu esses elementos dentro de você, você vai levar esses elementos caóticos que existem dentro de você para aquele lugar. Exato. O caos está ali, porque o caos está dentro de nós, na forma da gente não... no desequilíbrio que a gente tem com o nosso coração, com o nosso ponto inicial, que é o maestro, que é com o que eu sinto. Então, aí, quando as pessoas ficam assim, Márcia, então, mas eu estou conectando com gente da 23ª dimensão, e da 10ª dimensão, não sei o quê. Existem muitas outras dimensões? Sim. Eu gostaria de falar sobre elas? Não. E por que eu não quero dissertar sobre elas? Porque enquanto a gente não tiver administrado o primeiro passo, que é, eu estou na 3ª dimensão, com a consciência elevada da 5ª dimensão. E eu não colocar isso em prática, através de mim, para concluir, através de mim, eu trazer a ordem interna, porque eu vou organizar o meu caos pessoal. E quando eu organizo o meu caos pessoal numa dimensão mais elevada, eu vou trazer isso para a Terra. Porque, meu amor, não é para ir embora. Tipo, me livra daqui. Quando a pessoa está falando, eu quero ir embora desse caos, é como se você não participasse desse caos. Amor, olha cosmologicamente, o planeta é um e nós estamos na pedrinha. E você é parte do caos. Verdade. Você pode arrumar Muito um caos bom. para o planeta todo? Não, ninguém também te pediu isso, nem Jesus conseguiu, não vai ser você. Mas a gente pode olhar na história, quantas pessoas despertaram. O que despertou? Acordou dentro da caixinha e falou, a vida não é só isso. A vida não pode ser movida só nessa toada, nesse movimento. A vida tem um outro tom, a vida tem um outro movimento. Existe algo importante. O que é vida? Aí a gente vai entrar em lugar que a filosofia vem trazendo há anos. Basear-se de acordo com os princípios de humanidade no ser, o ser se tornando humano e reconhecendo que o outro, independente de não estar a serviço da mesma ideia que você, ele está a serviço de um lugar no grande caos da existência, porque ele faz parte de um dos princípios daquela ordem. Porque o caos e a ordem andam juntos. Então, para resumir, seria assim, encontrar esse lugar de aceitar o inimigo, e por isso que eu cito Jesus, eu acho que é um termo comum e tal, e que ele fala, ama seus inimigos. Aí ele falava isso, por isso é uma coisa tão louca, eu quero amar meus inimigos, você tá maluco, cara? Como assim amar meus inimigos? Tá louco, o cara quer me matar, você quer que eu amo ele? Você tá maluco? Mas, como assim? Sim, é que você está entendendo lá, mas cada vez, a gente está falando de 2000 anos atrás, sim. E eu pego pequenas coisas, só para a gente poder estudar junto com a neurociência, que hoje está avançada, e tudo que você vai estudar na neurociência hoje, falando sobre o sistema neural, o sistema de comportamento do ser humano, e como funciona tudo isso, você fala, Jesus falou isso lá atrás. E ele falou, domina teu coração, permita que o teu coração não tenha barreiras nem bloqueios, para que você possa se sentir inteiro e integrado. E isso não significa que você tem que pegar a pessoa e trazer para dentro da sua casa, mas eu vou colocar um exemplo como se fosse assim, pessoas, eu vou fazer um comparativo, pessoas que eu posso julgar minha nojenta como se fossem ratos e baratas. E aí tem um nível de espiritualidade que distingue a energia tóxica, pessoas tóxicas, como ratos e baratas, e eu tenho que eliminar. Se eu não consigo eliminar todo mundo, então eu quero ir para um planeta melhor, sendo que nem eu me tornei uma pessoa melhor. E para eu me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que aplicar isso na vida. E para eu aplicar isso na vida, eu tenho que mudar o meu ambiente ao redor de mim. Meu ambiente celular, meu ambiente, meu campo, e o lugar onde eu toco. E se eu fizer isso, eu começo a cumprir o meu propósito na Terra. E que é o propósito de ser uma pessoa que tocou a luz, né? Tomou consciência que és a luz, cada um já é a luz, tomei consciência que eu sou a luz, e que você é a luz, e que eu, como luz, posso manifestá-la através do meu corpo, através da minha palavra. Do contrário, eu posso estar na segregação ainda, mesmo, mas eu sou muito espiritual, eu sou muito boa, não faço mal para ninguém. Mas como é que você vê o barato e a rata do universo paralelo aí, dos outros?
Ai, mas pessoas nojentas, pessoas que estão na sombra, pessoas que. Então, o julgamento, esse é bom e esse é ruim, segrega, inclusive, pessoas que se acham pessoas boas, espiritualizadas. Só que aí o desafio é muito grande, porque significa exatamente botar isso na prática. Então, imagina se uma pessoa assim, eu desse uma varinha mágica para ela e falava, a pessoa, então você pode eliminar todo o mal. Ela poderia se sentir naquele lugar de justiceira. Então, com uma varinha mágica, eu posso eliminar todas as baratas e ratos do universo? Ou seriam as pessoas que eu julgo mal, pessoas assim, assim, assado? Essa atitude de eliminação, de segregação, é ela que corrompe o interior do indivíduo. Porque todas as informações que a gente teve antes dos mestres era, estamos todos integrados, todos fazem parte para um ecossistema. É necessário que haja os ratos e as baratas, porque eles fazem parte do ecossistema. O rato que faz o papel dele, e que é importante quando você olha para um ecossistema, entendeu? Você vê que ele está fazendo um papel que é ele que está fazendo. Então, e quando você olha isso para todo mundo, você fala, todo mundo tem um papel. E quando eu aceito isso e sinto que faço parte, eu começo a deixar o meu coração no rumo daquilo que Jesus dizia, o amor incondicional. E quando a gente vê, segundo alguns estudos, e mostra que o amor incondicional leva altas frequências de hertz, aí você fala, eu consegui atingir um lugar de amor incondicional, de entender que todos fazem parte. Então, eu não gasto meu tempo brigando com esse ou aquele, porque o meu tempo tem que ser todo direcionado em manifestar a luz que eu sou através da minha vida, com esse coração integrado, reconhecendo que todos fazem parte e que nesse movimento tem pessoas que realmente são um rato ou uma barata, e tem outros que atuam como rato e barata de acordo com o comportamento, com as circunstâncias, e ela pode vir a sair daquilo de acordo com as ajudas que podem acontecer no ambiente. Então, com isso eu quero dizer que tem pessoas que podem estar perdidas em frequências negativas, sabe, em atuações negativas, porque não tiveram oportunidade de conhecimento, um apoio, não conseguiram acessar essa força e reproduzem a dor em si, na sua vida e, consequentemente, no mundo. Então, para mim, eu traria isso como um exercício, sabe? Um exercício de aceitação de um todo. Porque se eu olho, voltando lá, no primeiro momento, eu vejo quão ordem existe no universo, e eu sou parte dele, eu colocaria minha vida em ordem a partir disso. Então, o que o chamado seria enfrentar o caos existente em mim, certo? Que me tira do foco, para que eu coloque todos os pontos em ordem, eu estabeleça a ordem na minha vida em todos os sentidos, meu pensamento, meu sentimento, meu propósito, aonde eu estou indo, e em cada dia manifestar isso de uma forma consistente, e olhar para o outro. Quando a gente falou, eu não tenho que trazer o inimigo aqui para dentro da minha vida, mas eu trago quando eu fico com ódio dele, eu trago quando eu falo mal de alguém, eu trago quando eu faço fofoca, eu trago quando eu traço um julgamento que às vezes não faz sentido, porque eu sequer conheço a pessoa e a situação, eu não tenho aquela complacência, aquele elemento de compaixão, de entender que cada pessoa pode estar tão emaranhada na sua própria dor, que sequer entende. Eu começo a mudar para a quinta dimensão, através de ações. Você quer fugir do mundo e ir para a quinta dimensão sozinha, amor, você não entendeu nada. Não se trata disso. Se trata de você evoluir, mudar a sua frequência de energia e atuar nesse mundo caótico a partir da sua ordem, do que você pode colocar e disponibilizar como parte do seu legado aqui na Terra. Que beleza, que maravilha, Max. Te ouvir, eu acho que vai acabar também ajudar dentro do processo de quedas de véus de muitas pessoas, inclusive no tempo atual, porque é um tempo onde a gente precisa exatamente do que você diz, ativar essa energia de amor e conectar com o outro diante desse caos para a gente encontrar essa ordem. Você falar tudo isso, eu fiz algumas marcações aqui também que eu vou levar para a vida, a gente leva para a vida, mas foi de suma importância você trazer, porque dentro do caos, eu acredito que é o que a humanidade nesse momento precisa gerir, ter próprio eu. E aí, dentro do que você diz, você acha, Max, que o processo de crise também é um processo de criar, de agir a criatividade nesse caos, nesse vulcão em erupção? Então, já que estamos chegando no final, queria que você falasse
sobre isso, se é o momento da gente aproveitar tal caos. O que fazer nesse momento? Sai um pouquinho desse vulcão que entrou em erupção para poder gerir meu eu, gerir nosso eu e conseguir organizar, criar, trazer a criatividade para poder criar oportunidades para o meu crescimento, para o nosso crescimento. O que é que você vê nesse sentido? Então, aí foi muito bom você perguntar isso, até para dar um gancho para eu fechar meu raciocínio completo. Sim. Então, eu não falei que a vida é caos ou ordem, eu disse caos e ordem juntos. Momento em que o caos aparece, por exemplo, uma galáxia bate com a outra, uma galáxia se forma juntando uma com a outra, explode. Quando ela explode, é um caos. Feito o caos, ela entra na ordem, tá? Na nossa vida também. Então, situações que aconteceram no passado, caóticas, geram caos na nossa vida hoje. Hoje, quando eu começo a olhar para mim, a me trabalhar com as diferentes ferramentas, eu começo a colocar minha vida em ordem. Quando eu começo a colocar minha vida em ordem, em alguns momentos vai acontecer novos caos. E o novo caos, que você chamou de crise, o novo caos, ele vem desorganizar o que está organizado. E sempre quando vem um momento caótico que desorganiza, é porque ele precisa ser reorganizado numa outra frequência. Então, quando vem um momento de crise, que eu chamo momento de caos, eu falo, cara, o momento do caos. Porque o momento do caos tem coisas importantes. Primeiro, ele testa a sua musculatura espiritual para saber o quanto você é firme nos seus propósitos e no seu princípio. Segundo, ele também testa a sua capacidade de você se manter aferrado a uma mesma história. Se você pode criar uma nova história, sair da sua zona de conforto. Porque às vezes você bota a sua vida em ordem e aí você não quer caos nenhum na vida, e você precisa de um caos. Às vezes a doença vem gerar um caos na vida da pessoa. Sim. A vida é tão organizada, eu pago minhas contas, eu tenho dinheiro, é tudo tão organizadinho. Aquela vida está precisando de um caos, porque essa organização parece estática. E a vida não é estática, a vida é orgânica, a vida é movimento, ela é cíclica. Então, ou seja, quando vem o caos, é porque está para vir um novo momento e você deve se organizar. Então, isso em qualquer segmento. Então, por exemplo, numa empresa. Se você está com uma empresa, aí você organizou ela desse tamanhozinho, aí daqui a pouco ela cresceu um pouquinho, ela vai passar um caos aqui, em alguma coisa, para você se reorganizar ela num outro formato. Aí ela já ocupa um outro lugar, ó. Aí daqui a pouco está crescendo aquele lugar e vão dizer que deu mais uma opção de fazer mais uma cidade ali. Opa, vai gerar um caos interno, desorganizar o sistema para ampliar para caber aquela outra cidade, ó. Então, o caos, ele é a oportunidade de desfazer uma ordem vigente para se fazer uma nova ordem. Então, quando a pessoa chega para mim, está doente, está em caos, nossa, eu estou infeliz no trabalho, eu estou aqui, eu falo, que ótimo, está na hora de uma nova ordem. Isso! Só que a nova ordem, não, Max, nova ordem vai dar trabalho. Amor, a vida é orgânica. A vida, pensa comigo. Se eu sou uma consciência única, genuína, única, não tem uma consciência igual a outra, genuína, eu vim nesse corpo e eu vou embora desse corpo, o que eu vou levar? Porque que a gente veio e ocupa um corpo e que a gente vai desocupar esse corpo, isso é um fato que só nós humanos sabemos que vai existir, os animais não têm consciência da morte, mas nós temos. E pode ser que alguns lidem mal com isso, mas eu aconselho a lidar bem, aprender a lidar bem. Inclusive, deixo uma dica aqui para estudar estoicismo, que ajuda muito a lidar com a morte, porque ela é um fato. Agora, a diferença é, até eu morrer, como é que eu vou viver? E a pergunta é, eu estou vivendo ou eu estou só no caos? É a questão. Então, o convite muito tem a ver com a autogestão. Nós aqui do Instituto Max Tovar, a gente está sempre estimulando para a pessoa a autogestão, autoconsciência. Você tem o poder e nós somos ferramentas, trazemos ferramentas, conhecimento, coisas que são importantíssimas para nutrir o seu estado de consciência, de expansão, de presença, inclusive com práticas, que vai te dar oportunidade de vivenciar outros estágios. Mas o elemento que vai fazer o sucesso acontecer é você. Está disposto a lidar com isso de verdade. Ou seja, não fugir de si, né, Max? Mergulhar no seu próprio processo. Que maravilha. Max, bom, sou grato, né, por ter aceitado o nosso convite.
Eu sei que esse jorrar, se ficar aqui, daria 10 horas tranquilamente, mesmo com a bunda quadrada na cadeira, porque você é um poço de informação, né? Alimentou bastante a conexão da sua fonte e a gente consegue perceber isso através do seu jorrar. Eu não quis nem interferir tanto para poder aproveitar ao máximo também do seu tempo aqui. Então, sou grato a você. Você faz um trabalho hoje que é um trabalho que não somente é conhecido no Brasil, mas mundialmente, né? Que é o mapa, foi a criadora, né, do mapa gestacional. É isso? Falei certo? Exatamente. O mapa gestacional, ele é o mapeamento do campo energético que foi formado durante a gestação. Muitos falam corpo energético, terapia energética, e às vezes se usa N ferramentas para isso. O nosso instituto especializou em decodificar o corpo energético e saber quando ele foi criado, o que ele trouxe, como ele funciona, certo? E como que a gente pode trabalhar sobre ele para poder utilizar o poder do corpo energético numa alta potência. E o mapa gestacional, na verdade, ele é um mapeamento das energias herdadas pelos pais, da fecundação até o nascimento, que criaram esses programas de energia que passam a atuar no campo. Então, a gente adulto, a gente está num campo, e no nosso campo aqui ao redor de nós tem programas que são energias inteligentes repetindo uma frequência. Qual frequência? A que recebemos na gestação. Então, todo o nosso trabalho, ele direciona para o princípio, certo? Para você conhecer como funciona o seu campo gestacional. A gente tem 2 caminhos para isso. Nós temos o caminho de você já direto fazer o teu mapa gestacional, entender ali quais são aquelas influências e, a partir dessas influências, direcionar o seu trabalho de acordo com a sua demanda, de qual inteligência está falha, de qual é o seu desafio, porque a gente entende que os desequilíbrios do corpo energético herdado pelos pais são os desafios que apontam o tesouro para o desenvolvimento do indivíduo. Então, a gente não trata as debilidades do corpo energético como algo mal que tem que ser expurgado, mas como um sinal do caminho a ser trabalhado para que o tesouro aconteça. Como assim, tesouro? Se eu tenho aqui no meu mapa registrado uma informação que se repete de abandono, e eu fico a vida inteira me sentindo abandonada e me abandonando, eu sou escrava disso. E eu faço da minha vida um caos em função disso. E a gente sabe que esse elemento ele tá porque aconteceu isso com o pai, a mãe sentiu isso quando o pai abandonou e você ficou com essa memória. E você reproduz ela todo dia. E hoje você faz o seu futuro. E você faz seu futuro hoje com uma velha memória. Então, a gente olha essa memória, reconhece essa memória, limpa essa memória, troca a energia, bota nova energia e treina nova energia. Porque a gente tem que trabalhar com a neuroplasticidade energética. Porque se eu não tenho esse empenho nessa reprogramação e nessa ativação, o que vai acontecer? O cérebro tem a memória mais antiga. Se eu não mantenho uma manutenção em novos hábitos, eu vou repetir de novo aquilo que eu já conheço no passado. Então, o meu futuro ele só pode ser construído através do meu presente. O meu presente é a única coisa real que eu tenho. Então, a gente tem que aprender a lidar com ele. Então, um dos caminhos é lendo o mapa, com um profissional, por exemplo, que vai ler o teu mapa, e o outro caminho é você, não quero nem ler o meu mapa, eu não tenho dados para ler o meu mapa. Eu posso começar a trabalhar as minhas 12 inteligências. Então, a gente tem também um caminho dentro da escola, onde a pessoa fala, eu quero trabalhar minhas 12 inteligências. Se ela ler o mapa, a gente pode mandar ela por um desses caminhos, que a gente tem caminhos terapêuticos, tem imersões, tem reprogramação, tem regestação, mas também tem um caminho de autossuficiência, onde também já criei um plano onde você trabalha as 12 inteligências e você vai fazer uma avaliação dentro de você ao reconhecer o que está ali registrado. Então, tem opções para todos os lados. Ô, Max, com relação a esse trabalho teu, né, algo que, se você puder só trazer essa explicação, existe uma conexão com, você falou de ser integrado, né? Então, existe uma conexão com todo, espírito, mente, corpo, é isso? Exatamente. Nós trabalhamos com o seguinte princípio. Nós partimos do princípio que pai e mãe não fazem a alma. A alma, que vem de um espírito único, manifesta através do corpo. Uhum. Então, como ela manifesta através do corpo, essa consciência dessa manifestação, ela é fundamental para que você possa tomar esse lugar de poder.
para que você possa falar e assumir esse lugar. Esse é meu espaço. Então, me lembra de novo a sua pergunta, que eu acho que... Se o trabalho integrado, né? Porque algumas pessoas podem achar que é somente então, espiritual ou algo do tipo. Então tá, e a gente parte desse princípio. Então a gente parte do princípio que você é consciência, certo? Essa consciência usa o veículo. E esse veículo, ele é feito como? Ele é feito através dessas energias, que é o corpo energético. O corpo energético, ele tem energias com informações distintas, só que foram herdados lá na gravidez. Por isso que às vezes você vai limpar um campo de alguém, você limpa o campo de alguém, faz uma faxina, mas ele volta na mesma informação. Se você não for naquela informação, ele não vai. Então, é assim, corpo de energia, que influencia no corpo astral que influencia na mente, no corpo mental que influencia no corpo emocional e corpo emocional que influencia no corpo físico. Então, a gente trabalha esses 5 corpos. Então, a especialidade nossa no Instituto é trabalhar os 5 corpos, a influência dele a partir do corpo energético. E a consciência, que é você, que é a consciência única, ela é a essência. E ela veio do mundo espiritual. Ou seja, esse plano superior, que é o plano espiritual. Eu faço parte do plano espiritual, eu sou um espírito. Então é como se fosse assim, ó, plano espiritual, estamos todos ali, imagina que somos todos estrelinhas. O plano espiritual fosse uma constelação de estrelas. Eu pego uma estrela e desço. Aí eu olho essa estrela sou eu, essência. Essa estrela, para estar na Terra, na caixinha, ela precisa de um corpo que adapte aqui. E aí esse corpo começa a ser construído em 5 partes, das energias, astral, mente, emoção e físico. Então a gente trata e tem o olhar para esses 5 pontos, mas sempre chamando a pessoa, lembra? Você é o motorista, você não é os programas que estamos trabalhando, você não é a mente, você não é o corpo, você é o motorista, você é parte de Deus em ação, que essa parte sua manifeste. Então, por isso que a gente trabalha com esse conceito de autogestão, para empoderar-se desse lugar e atuar na presença. Maravilha. Respondi essa pergunta? Respondeu, maravilha. Eu acho que ficou claro. E olha, gente, para seguir no Instagram, nas redes sociais, a Max Tovar, então o arroba dela está aqui, aproveita e segue. Vou deixar o link também do canal da Max, tudo. Você está no YouTube também, Max? Estou no YouTube também, tudo como Pronto. Instituto Max Tovar, você vai me achar. Pronto. Eu vou colocar aqui também disponível, tanto no card como abaixo na descrição, para você poder conhecer um pouco mais também do trabalho. E está aqui o site também, institutomaxtovar.com.br. Aproveita para conhecer um pouco do trabalho dessa grande terapeuta. Olha, Max, gratidão por sua presença, gratidão por ter aceitado esse momento e pelo seu desprendimento também de jorrar para nós o seu conhecimento. Arro, eu agradeço muito a você pelo convite, a toda a sua audiência, e eu espero que essa viagem cosmológica tenha trazido aqui uma cosmovisão e que a gente possa ser peripatéticos do espaço e fazer essa viagem com muita alegria, com muita satisfação, desfrutando, de fato, a nossa presença aqui na Terra. Gratidão, é isso. E a você que nos acompanha, aproveita também para dar o seu like, seguir a gente, nosso portal, frankmenezes.com. Notícias, informações e também autoconhecimento você vai conseguir ver por lá. Então, variedades no nosso portal, siga-nos nas nossas redes sociais, @frankmenezesoficial. Para mais, também vou deixar aqui na descrição. E até a próxima entrevista. Aproveita, comenta aqui embaixo se você já conhecia a Max e quem será a próxima convidada ou convidado que você gostaria que a gente trouxesse aqui para esse bate-papo. Até o próximo vídeo.